Se Vossa Excelência perceber, o plenário 4, para uma reunião onde a gente está recebendo 3 secretários de Estado, ficou extremamente... Estou aqui todo mundo exprimido nesse lugar. Decisão de quem, deputado João Magalhães? Fala no microfone, por favor. Essa decisão não foi do presidente da comissão, foi do presidente da Assembleia. Pois é, mas o presidente precisa tomar conhecimento. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, precisa tomar conhecimento. Primeiro que a gente faz uma audiência pública, uma Assembleia fiscaliza, já com 3 secretários de Estado, com os horários tudo embolado. Eu estou falando isso, presidente, pela experiência nossa aqui. Eu recebo o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, em horários distintos, para que os secretários tenham condições de prestar realmente contas do seu trabalho, com uma exposição de 20 minutos, 30, 40, 50, 1 hora, e que os demais colegas deputados também possam participar e realmente ser uma prestação de conta. Eu quero aqui deixar consignado, presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse registrar, primeiro que o local ideal seria lá o auditório Zé Alencar, até para abrigar os próprios parlamentares. Porque a gente observa aí na mesa principal, só tem Vossa Excelência o deputado João Magalhães, que é ali de governo. Não coube sequer os membros da Comissão de Administração Pública. Eu sou membro efetivo, a deputada Beatriz Cerqueira é membro efetivo, a gente não pode compor sequer a mesa principal dos trabalhos. E eu cheguei a ouvir aqui dentro desta casa que o ideal era que os parlamentares ficassem na mesa principal. E a gente percebe que isso não está acontecendo. Então, nós temos 3 secretários para serem ouvidos, um tempo exíguo, curtíssimo, os secretários, num local completamente apertado, e que a gente não consegue sequer, até mesmo a assessoria aqui está sendo impedida de entrar. Então, um apelo que eu estou fazendo, presidente, deixar aqui consignado, já que o deputado João Magalhães está falando que é ordem do presidente, é assim, eu ainda não estou acreditando que o presidente ia dar uma ordem desta, né, de deixar aqui todos nós apertados nesse mesmo lugar. Mas, de qualquer forma, eu deixo registrada a minha questão de ordem e eu só espero, presidente, que os secretários que aqui se dispuseram a vir, que eles realmente tenham tempo para prestar a conta de cada respectiva pasta e que nós, parlamentares, tenhamos também condições de fazer. Porque, senão, presidente, com todo o respeito, senão não será prestação de conta. Muito obrigado, Vossa Excelência. Registre as palavras do deputado Sargento Rodrigues e passo a palavra ao secretário Gustavo Valadares. Cumprimentar o deputado doutor Maurício, que também chegou. Presidente, queria mais uma vez deixar consignado a minha observação. O formato escolhido na data de hoje não foi para o governo prestar nenhuma conta. Queria deixar isso consignado e farei pessoalmente, oficiarei o presidente da Assembleia. É impossível que a gente faça perguntas para que secretários de Estado prestem contas no formato que aqui está. Ou seja, você convoca 4 secretários para prestar conta e aí as perguntas serão direcionadas, aí você tem que fazer o possível para concentrar o máximo de esforço no número de perguntas para ouvir respostas. Ou seja, como é que eu pergunto? Para 4 secretários respondem. Então, repito, o formato que aqui hoje está não foi feito para o governo prestar conta. Então, eu queria deixar isso aqui consignado. Presidente, indo agora objetivamente ao assunto, eu gostaria de agradecer a presença dos ilustres secretários e aproveitar e dirigir as perguntas inicialmente ao secretário de governo. Secretário, deputado Gustavo Valadares. O governo vai continuar com a política de recomposição de perda inflacionária durante os próximos anos? Há alguma, eu diria, algum esforço, alguma possibilidade do governo reconhecer a perda inflacionária dos servidores da segurança pública, que hoje é da ordem de 37%, já batendo os 4,62%? Segundo, por que o governador até hoje não sancionou o projeto? Talvez os parlamentares não saibam ainda. O governador até hoje não sancionou o projeto que diz respeito
as migalhas de 4,62 concedidas aos servidores do Executivo. Terceiro, a regulamentação do ADE, que foi objeto de uma emenda constitucional. Todos os outros poderes, aproveitamento dos ADEs, você é servidor da Assembleia, ficou aqui 10 anos, teve 2 ADEs, foi para o Executivo ou foi para o Judiciário. No Judiciário estão levando e aproveitando os ADEs, no Ministério Público estão levando e aproveitando os ADEs, e na Assembleia, o servidor do Executivo que passa lá e vem para cá, os ADEs estão sendo aproveitados. O que o governo tem feito para regulamentar este assunto? E, por fim, secretário, nós oficiamos, através de requerimento aprovado pelo plenário desta Casa, que Vossa Excelência sabe perfeitamente o que significa. Oficiamos, através, quem assina os ofícios é o presidente da Casa, oficiamos o senhor Luiz Cláudio Gomes, secretário de Fazenda, e a senhora Luísa Cardoso Barreto, em 10 de abril de 2024, solicitando as informações previstas na Lei 24.260 de 2022, que determina o governo encaminhar essa casa à Comissão de Fiscalização, quais foram os índices da reposição inflacionária a que tem direito de servidores, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Ou seja, o IPCA, a inflação, a revisão geral anual. Esses 2 ofícios, secretário, foi datado de 10 de abril. Até hoje não há resposta, nem da Fazenda e nem da CEPLAG. O governo vai continuar sem responder esses ofícios? O governo vai cumprir a lei? A lei que eu falo, agora não é a Lei 24.260, não. É a lei que determina que o governo tem que responder. Esses ofícios que foram objeto de requerimento aprovado no plenário dessa Casa. Começar pela questão da recomposição. E aí, a resposta que darei aqui, ela servirá, obviamente, aos servidores da educação, da segurança, da educação, da saúde, todos os servidores do Estado. A situação do Estado de Minas Gerais é uma situação conhecida por todos, financeira. É uma situação, até certo ponto, complicada. Nós temos, batendo a nossa porta, uma dívida de 160 bilhões de reais, ainda sem uma nova solução. Nós temos um problema de termos ultrapassado já em mais de 2 pontos percentuais o limite da lei de responsabilidade fiscal, com questão de pessoal, o que, inclusive, e por isso a razão em responder a todas as classes de servidores, quando ultrapassamos o limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LRF, nós temos, então, uma vedação em darmos recomposições a servidores de maneira diferenciada. Servidores da segurança não poderão, enquanto assim estivermos acima do limite da LRF, não poderão receber recomposição salarial diferente dos servidores de outras categorias, à exceção dos servidores da educação, que tem a questão do piso nacional do magistério, que vem sendo, inclusive, também respeitado pelo governo estadual. Mas a questão principal, deputado Sargento Rodrigues, é a questão de caixa. Esforço este governo tem feito de maneira permanente. As nossas discussões com relação à melhoria salarial dos servidores, ela é permanente. Assim como são permanentes as discussões com relação ao caixa, às dificuldades do caixa estadual. Nós nunca deixaremos, até porque temos todos, e isso é bom que fique claro, todas as semanas, quando não de 2 em 2 semanas, nos reunimos com o governador do Estado, com o vice-governador, secretário da Fazenda, secretária de Planejamento, secretário-geral, advogado-geral do Estado. E todas as semanas a gente conversa a respeito do fluxo de caixa do Estado e de novas perspectivas. Se a Receita teve algum acréscimo diferente daquilo que prevíamos, se as despesas cresceram também acima daquilo que prevíamos. Então, a gente tem essas conversas de maneira permanente, com vários objetivos, mas um deles, sempre a questão da recomposição dos servidores do Estado.
todos nós do governo, governador, vice-governador, primeiro, todos nós temos plena consciência da importância do servidor público para o bom andamento da prestação de serviço do governo do Estado para com os cidadãos mineiros. Todos temos, o governador tem, o vice-governador tem e todo o secretariado tem também. Todos nós temos também a consciência de que eles merecem receber mais do que recebem. Todos nós temos essa consciência. O salário hoje do servidor, de qualquer área, não é um salário que orgulha a gestão do Executivo. Não nos orgulha. Nós não saímos aos quatro cantos propagandeando o valor do salário da remuneração dos servidores, porque nós sabemos que ela não é uma remuneração adequada. Agora, é a remuneração possível de ser dada no limite para que a gente possa manter em dia várias obrigações, dentre elas, salário em dia, 13º sendo pago no exercício, obrigações para com os poderes sendo paga no dia certo, obrigação para com as prefeituras sendo pago religiosamente em dia, para que investimentos necessários em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, também não parem de acontecer no Estado. Se administrar um Estado não é simples. Nós temos a questão dos servidores pesando e pesa, porque nos incomoda, claro. A gente queria estar dando um reajuste, uma recomposição muito maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a pressão, e é no bom sentido do termo, dos cidadãos mineiros que querem melhoria na qualidade do serviço prestado na saúde, investimentos para termos mais unidades básicas de saúde, investimentos para mantermos os hospitais filantrópicos que estão espalhados pelos 4 cantos desse Estado, funcionando a contento do que merecem os mineiros. Nós precisamos de investir nas estradas estaduais que ficaram anos sem receber investimento e que, por conta das últimas chuvas do ano passado e do início desse ano, estão em situação não tão em situação no máximo razoáveis. Nós precisamos de manter os investimentos nas escolas estaduais. Então, o nosso esforço, deputado Sargento Rodrigues, ele é e continuará sendo permanente, o que, obviamente, não quer dizer que a todo tempo nós teremos boas novas com relação a salário de servidor, porque o Caixa do Estado nos impede de fazer isso. Nos impede de fazer isso. Com relação à sanção do projeto de recomposição, nós estamos no prazo, que, se não me engano, vence no dia 27, ao final dessa semana. Nós estamos no prazo e, até o prazo, obviamente, a sanção ocorrerá. É bom que fique claro, é bom que a gente lembre aos servidores, para tranquilizá-los, que este projeto foi encaminhado à casa já com o direito à retroatividade desta recomposição ao mês de janeiro último. Então, se sancionarmos no dia 27, prazo final, não haverá, obviamente, nenhum prejuízo a nenhum servidor do Estado, porque todos eles receberão o retroativo. Com relação a pergunta da lei de 2022. Este ano de 24, eu considero, 24 que estamos, eu considero que nós cumprimos aquilo que está estabelecido na lei de 22, de autoria de Vossa Excelência, porque encaminhamos à casa um projeto de recomposição de 3,62, que, ao longo da tramitação aqui na casa, sofreu, pelo trabalho conjunto da Assembleia Legislativa com o governo do Estado, um esforço para que subíssemos 1 ponto percentual, o que trouxe, é bom que a gente deixe claro às deputadas e aos deputados, um acréscimo de despesa desta recomposição, só este 1 ponto percentual a mais de R$500 bilhão, 572 milhões de reais ao ano. Eu alertei, não só a Vossa Excelência, mas os líderes aqui na casa, deputado João Magalhães e tantos outros líderes, que a Lei de Responsabilidade Fiscal e nem também a Lei Complementar 159, em seu artigo 8º, que disciplina o regime de recuperação fiscal, em nenhuma das circunstâncias impede o governo de fazer a recomposição de inflação. E o governo
no mínimo, deveria ter feito a recomposição da inflação de 22, que foi da ordem de 5,79, e de 23, que é de 4,62. Uma sobre a outra, 10,67. Então, o governo não tem impedimento legal. Se Vossa Excelência continuar batendo na tecla que ele tem impedimento financeiro, aí eu vou até entender. Mas usar o argumento de lei de responsabilidade fiscal e de regime, eu posso assegurar a Vossa Excelência que nenhuma das duas leis impede. Segundo, secretário, Vossa Excelência, o governo não cumpriu, quando Vossa Excelência, em 2024, cumpriu quando mandou para o índice. Primeiro, porque não mandou o índice, mandou o projeto de lei. Nós temos aqui, secretário, são dois requerimentos que o governo tem que cumprir, ele tem que responder essa casa, a não ser que aquilo que eu li aqui, em relação institucional, onde Vossa Excelência trouxe aqui, falando que estava respondendo, que o fluxo estava muito bom, que estava excelente o fluxo, são ofícios encaminhados pelo presidente do Poder no dia 10 de abril. Então, passou 10 de maio, que era a data, e 10 de junho. Hoje já são dia 24. Espero que a resposta não é o projeto de lei. Eu não pedi ao governo no requerimento para encaminhar projeto de lei. Eu falei, olha, responda o que determina a Lei 24.260. Ou seja, diga ao presidente da Comissão de Fiscalização qual foi o índice da inflação apurado pelo IPCA, direito do servidor, mas não é conceder, referente a 22 e 23. Portanto, o governo não cumpriu. Por último, secretário, eu espero que, do mesmo jeito que o governo teve a ousadia de encaminhar essa casa um reajuste da ordem de 298% ao próprio umbigo, ao umbigo do governador, né? O que ele solicitou que fosse aportado o projeto de lei à Assembleia. Ele encaminhou ofício ao presidente da Assembleia solicitando a apresentação da ordem de 298%, o que implicou, no período de 2007 a 2022, um aumento real de 151%. Nesta hora, ninguém falou que o Caixa estava combalido. Nessa hora, ninguém falou, olha, o Caixa não permite. E aqui eu continuo afirmando, secretário, sob a ótica, sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, jamais esse projeto poderia ter sido aportado com aumento real de 151% e muito menos aprovado pelos pares dessa casa. Infelizmente, 50 deputados, mas o governador não. O governador, nós temos que ir lá, fazer a aprovação, sorrindo, feliz, satisfeito. Enquanto isso, o servidor continua amargando a migalha de 462. Mas o governo não cumpriu com a resposta. Eu vou continuar cobrando o presidente. E olha, digo mais, secretário, se o presidente não exigir essa resposta, esse poder fica enfraquecido sob a liderança do presidente Tadeu Martins Leite. Ele tem que exigir essa resposta. Os senhores não podem passar por cima da lei e continuar descumprindo a lei.